Ei, pessoal, chegamos aqui na unidade 6 agora, né? Chegamos na unidade circuito simples, finalmente uma unidade interessante, creio eu que seja, né? Circuito simples é uma aula até interessante aqui. A gente vai conceituar basicamente fusível e seus tipos, a gente vai calcular a valorização da resistência de circuitos elétricos. É uma matéria que, na minha visão, é mais importante do que a aula 4 e a aula 5, por exemplo. Bom, o que é um circuito simples, galera? Basicamente, um circuito simples é um circuito elétrico e um circuito elétrico é um conjunto de aparelhos interligados eletricamente de forma apropriada. É constituído pelo menos por um gerador elétrico que fornece energia por uma carga ou receptor que recebe energia e por condutores elétricos que interligam os aparelhos. Bom, basicamente um circuito ele é um ligamento, né, entre aparelhos interligados. Ele tem um gerador, um circuito e a carga, né? É... Bom, é meio difícil explicar assim. Bom, vamos ver ele um pouquinho mais na frente. Aqui a gente tem um exemplo de um circuito. A gente tem aqui um gerador, né, a carga, um gerador que é o interruptor e o circuito aqui que é a lâmpada. O que vai acontecer? O interruptor ele é o gerador, né? Ele vai parar ou ele vai ajudar a fornecer ele vai parar a carga, né, que passa por aqui, né? A carga ela pode passar pela lâmpada, mas chegando aqui ela está desligada, então não vai adiantar. Ou ele passa por aqui antes e aí não importa. O circuito ele precisa ser, como é que eu posso falar, fechado, né? Ele precisa acontecer com que tudo esteja funcionando. Bom, o circuito elétrico mais simples ele pode ser assim constituído. Por exemplo, uma lanterna elétrica constituída por uma pilha e por uma lâmpada, mas normalmente existem mais aparelhos no circuito, nomeadamente aparelhos de corte e de proteção, em muitos casos, aparelhos que produzem transformações nas grandezas elétricas. Um circuito eletrônico é um tipo de circuito elétrico que utiliza certo tipo de componentes, como transitores que produzem transformações nas grandes elétricas. Nas grandezas elétricas. Existem muitos tipos de circuitos eletrônicos. Um exemplo é um amplificador de som, que recebe sinais elétricos de um microfone que os amplifica e os entrega a um alto-falante. Bom, essa é a dificuldade de falar o que é um circuito. Por quê? Porque existem vários tipos de circuitos diferentes. Ele basicamente é uma bateria, né? Uma unidade de carga ali, um gerador de energia, um sistema que vai ligar ou desligar o fornecimento de energia. Ele vai conseguir, como é que eu posso falar? Ele vai cortar ou vai alimentar o sistema, que no caso é um interruptor aí desse sistema, é uma lâmpada ou sei lá, qualquer outra coisa, que é basicamente o circuito base, né? Que é o que eu quero mexer. Eu posso ter um alto-falante aí, eu posso ter um aparelho de som, eu posso ter várias coisas aí que vão fazer esse circuito funcionar, que transformam isso no circuito, né, no caso. No slide a seguir, veremos o circuito formado por um resistor ligado a uma bateria. Tá. Aqui, pessoal, o circuito. Um circuito aberto, né? É um circuito que não passa corrente. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, a minha bateria. Deixa eu usar um marca-texto aqui, ó. De amarelo, pessoal, vai ser a minha bateria aqui, né? Nesse caso aqui é um circuito aberto, viu, pessoal? O que é um circuito aberto? Um circuito que não passa carga. De verde aqui, ó, eu tenho o meu... Como é que é? O meu interruptor. É onde eu vou ligar e desligar o meu circuito. É onde eu vou colocar o meu... o interruptor. Ele vai ligar ou desligar o circuito. Ele vai, como é que eu posso falar? Alimentar ou acabar com a alimentação do circuito. E aqui de azul eu tenho o aparelho que eu estou ligando, eu tenho o meu resistor, né? Essa área aqui, né? Eu chamo ela de resistor.
Aqui a minha bateria eu tenho a minha carga, aqui eu tenho a minha chave e aqui eu tenho o meu resistor. Isso aqui é um circuito simples, um circuito aberto. Por que que ele é aberto? Porque a minha chave está aberta, ela não está passando a carga. No caso do circuito fechado, ele é basicamente a mesma coisa aqui, ó. Eu vou circular o circuito fechado de amarelo, pessoal. O circuito fechado aqui, ó, diferente do circuito aberto, a minha chavinha, cadê? Marca texto verde, marca texto verde. A minha chavinha aqui, né, pessoal, meu interruptor, ele vai estar ligado. Isso vai fazer com que a carga passe aqui da bateria, passe pela minha chave, né, pelo meu interruptor e chegue até o meu resistor de azul, né, pessoal? Aqui. Ele sai aqui da bateria de amarelo, passa pela minha chave, vem para o meu resistor e ele volta para a bateria. Por quê? Porque o sistema, a energia ele tem que ir e conseguir voltar para ela mesma, para a bateria, né? Ela tem que sair do polo, convencionalmente, né? A gente fala que ela sai do polo positivo e volta pelo polo negativo. Mas na realidade ela sai do negativo e vai para o positivo, pessoal. Pessoal, como é que eu identifico o polo positivo do negativo? Na física, né, a gente tem um costume de desenhar o polo positivo como ele sendo o maior aqui, ó. E o polo negativo vai ser de vermelho, ele vai ser o menor do lado de cá, ó. Ah, professor, então quando eu tiver o desenho, o lado que tiver menor é o negativo e o que tiver maior é o positivo? Só isso. A gente define assim, basicamente. A lei de Ohm, né? O cálculo da corrente no resistor é basicamente o ohm, né? A resistência ela é basicamente a tensão, né? O volt sobre a resistência. No caso eu tenho uma carga de 12 volts, uma resistência de 100 ohms e a minha tensão vai ser de 0,12 amperes. Corta aqui, 1,2, corta. Isso mesmo. Opa, borracha. Cálculo da potência. Bom, a potência ela é basicamente a carga vezes não é a minha corrente, é a minha potência, né? E a potência. Onde eu tenho que 12 vezes 12 volts vezes 0,12 amperes é igual a 1,44 watts. Lembra, a gente viu isso aqui, ó. É basicamente só esses cálculos aqui que a gente vai ver na nossa provinha. Por quê? Porque a gente enrola falando muita coisa sobre circuitos elétricos, eletricidade e motores, mas no final é só isso que a gente tem para ver, pessoal. A gente vê aquela tanto de teoria, mas na prática mesmo, para a gente calcular, é só isso aqui. O que vai pegar é quando tem vários tipos de resistores, se eles são paralelos, igual esse aqui que eu vou circular em verde, ou se eles são em série, igual eu vou circular em azul, viu? É isso aqui que o bicho pega, viu? Essa é a parte mais difícil desse curso. Como assim, professor? A parte mais difícil é muito difícil? Não, isso não é difícil, pessoal. É só a parte mais difícil que eu tô falando é porque aqui tem uns peguinhas que a gente tem que entender, entendeu? Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Aqui tem uns peguinhas que ficam um pouco mais difícil de compreender. Que a gente pode confundir. Continuando. Queda de tensão nos resistores de uma associação em série, pessoal. Como eu falei para vocês, o em série aqui, ó. Bom, o cálculo da resistência total, ele é basicamente a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3, que é 10 mais 15 mais 25, que é um total de 50 ohms. Então eu tenho aqui, vamos supor, tenho minha bateria de 10 volts, igual está aqui na imagem.
O cálculo da corrente total seria a minha corrente, né? Ela seria basicamente a minha voltagem dividido pela minha resistência. Minha resistência é de 50 ohms, no caso do em série, eu só somo esses três aqui, né? Eu vou somar esses três aqui. E dividir. Assim eu consigo chegar na minha amperagem. A minha amperagem aqui, né? Os meus amperes, eu tenho 0,2 amperes. E a minha tensão em cada resistor é basicamente multiplicar o meu resistor vezes a minha amperagem aqui. A minha resistência total não, é a minha corrente pela minha amperagem aqui. No caso eu tenho 2 volts na número 1, eu tenho 3 volts na número 2 e 5 volts na número 3. Só fazer a multiplicação. Professor, e quando eu chego na corrente em paralelo? Vou trocar aqui para o verde, pessoal. Em paralelo é diferente. A minha corrente total no circuito... Calma aí. Eu tenho que medir a corrente em cada resistor, viu, pessoal? Como assim? Você vai fazer de 1 por 1. No caso, a minha corrente total, ela vai ser igual à soma de todas as correntes. I1 mais I2 mais I3 e assim por diante. Em paralelo, viu, pessoal? Só que aí, professor, eu vou ter que calcular cada I. Sim, você primeiro vai ter que calcular cada I. Você não pode somar igual fez na resistência em série, na associação em série. Então aqui eu vou ter que calcular o meu I1, o meu I2 e o meu I3. Nesse caso aqui, como deu fração, ó, no caso eu tenho que a voltagem aqui, né, nesse primeiro aqui, ela é a minha voltagem mais dividido pela minha resistência. A minha carga aqui no circuito 2 é a minha voltagem mais a resistência, igualzinho. Vai ser tudo igual. Você vai ter que fazer de 1 por 1, como se cada um fosse um componente diferente. Mas aí depois você tem que somar todas as correntes elétricas. Entendeu, pessoal? Aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó. No circuito em série, a corrente é a mesma em todos e a tensão se divide. No paralelo, a tensão é a mesma para todos e a corrente se divide. Deu para entender? Calma aí, deixa eu apagar aqui que eu coloquei tudo em verde. Ó, no circuito em série, a corrente é a mesma em todos e a tensão se divide. Ou seja, a gente divide a tensão aqui entre eles. Já no paralelo, a tensão é a mesma em todos, mas as correntes se dividem. Ou seja, se eu estiver passando, por exemplo, na sua casa, se você tem aqui a chave, né, por exemplo. Na chave está ligada o chuveiro, o ferro de passar roupa e, sei lá, a máquina de lavar. Aqui, como se fosse em paralelo. Continuando, pessoal. Basicamente isso. Tensão elétrica é a diferença do potencial elétrico entre dois pontos. Pessoal, esqueci de continuar a ideia. Eu dei uma pausa no vídeo aqui, esqueci. Bom, vamos supor que quando tiver em paralelo, por exemplo, a chave, né, a mesma chave, ela vai ligar, por exemplo, o chuveiro da casa, né, o chuveiro. Ela vai ligar o ferro de passar, né, o ferro de passar roupa. E ela vai ligar... deixa eu ver aqui. E ela vai ligar a máquina de lavar. Máquina de lavar.
Então, pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês. Sabe aquele desenhozinho que tem vários negocinhos, vários... Eles colocam um grande, um pequeno, um grande, um pequeno, um grande, um pequeno. Então, não precisa daquilo não. Pode ser só assim também, ó. Ele pode ser representado desse modo aqui que eu estou mostrando, que eu estou desenhando aqui também. Só um pequeno, né, que significa que é o negativo, e um grande que é o positivo. Enfim, continuando. O mesmo resistor está ligado para os três aqui, por exemplo. Aí a pessoa está lá tomando banho quente, daquele jeito que derrete a nossa pele, né? Aquele banho quente que eu adoro tomar. Aquele banho quente que Deus me livre. Aí, de repente, outra pessoa na casa vai lá e liga o ferro de passar a roupa. O que, que vai acontecer? Como é o mesmo resistor, como é o mesmo circuito aqui que está ligando as três coisas, né? Quando alguém vai lá e liga o ferro de passar na mesma hora que o chuveiro está ligando, a corrente ela vai se dividir. Ou seja, ela vai passar uma parte aqui para o chuveiro e a outra parte vai vir para o ferro de passar. Entendeu? Aí isso vai fazer com que a corrente se divida. Aí se liga a máquina de lavar, a mesma coisa. Então a corrente vai se dividir nos três, diferente do paralelo. Quando é paralelo, a corrente não se divide. Ela passa primeiro em um, depois em outro, depois em outro. Entendeu? Essa é a diferença. Tensão elétrica. A sua unidade de medida é o volt. O nome é em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Volt, né, no caso. Em outras palavras, a tensão elétrica é a força responsável pela movimentação dos elétrons. O potencial elétrico mede a força que experimenta uma carga elétrica no seio de um campo elétrico. Expressada na lei de Coulomb pelo tanto, a expressão é a tendência que uma carga de ir a um ponto a outro. Normalmente, toma-se um ponto em que se considera a tensão zero. E mede-se a tensão do resto dos pontos respeito a este. A tensão elétrica entre dois pontos é definida matematicamente como a integral da linha do campo elétrico. Ela é basicamente uma integral definida, pessoal. O que é uma integral definida? A integral definida é uma integral que você calcula entre dois pontos específicos. De um ponto de A, B, a energia, A gente vai aprender a calcular isso, pessoal? Não, a gente não vai aprender a calcular isso. Isso aqui é só a título de nossas curiosidades, mas a gente aprende a calcular isso aqui de verdade na faculdade. Para facilitar o entendimento do que seja uma tensão elétrica, pode-se fazer um paralelo dessa com a expressão hidráulica. Quanto maior a diferença da pressão hidráulica entre dois pontos, maior será o fluxo. Caso haja comunicação entre esses dois pontos, o fluxo em que a eletrodinâmica seria a corrente elétrica. Será, assim, uma função da pressão hidráulica e da oposição à passagem do fluido. Este é o fundamento da lei de Ohm e na sua forma para a corrente contínua. Bom, resistência, né, que é medida em ohms, ela é basicamente a intensidade da corrente. A diferença de potencial ou tensão, né, que é medida em volts, ela é basicamente a intensidade da corrente vezes a resistência. A gente viu isso lá, calculando, só que não estava expresso assim, dessa forma. Entendeu? A gente já viu a prática com os números. Em corrente alternada, substitui o uso da resistência pela impedância. É a mesma coisa, pessoal. Pelo método fatorial em corrente alternada, todas as variáveis da equação são complexas. A impedância representa, além da resistência, a passagem de corrente elétrica. Também o deslocamento angular na forma de onda produzido pelo equipamento, capacitores e bobinas ou indutores. Resumindo, tensão é a força que faz movimentar os elétrons, sendo que o seu valor em volts é o resultado da multiplicação entre o valor da resistência em ohms e o valor da corrente em amperes.
No Brasil, a palavra voltagem é usada coloquialmente. O modo correto de se referir à quantidade de volts é tensão. Vamos continuar falando voltagem, pessoal. Já pegou? Não vamos dificultar. Vamos continuar com o que está fácil. Voltagem. Tá errado? Tá. Mas para o nosso entendimento fica melhor. Noção geral de fusíveis. O curto-circuito é o contato direto acidental entre os condutores de uma rede. Pode ser entre fases ou entre fase e neutro. Pode ocorrer devido a algum problema na própria rede ou no interior de alguma máquina ou equipamento. A corrente atinge valores elevados, limitados apenas pela resistência ôhmica dos condutores ou capacidade da fonte geradora. Sem uma proteção adequada, danos graves ocorrerão e o risco de incêndio é grande. O fusível é um dispositivo de proteção simples e econômico e, por isso, amplamente utilizado. Nada mais é do que um pequeno trecho condutor de um material de baixo ponto de fusão. O aquecimento provocado por uma corrente elevada funde o elemento abrindo o circuito. Bom, basicamente, pessoal, traduzindo, um fusível ele é um componente de segurança, geralmente de circuitos, muito utilizado em circuitos. Por quê? Porque além dele ser muito barato, o ponto de fusão dele é baixo, né? O que acontece? Quando a carga é muito grande e ela queimaria todo o circuito, ao invés de estourar o circuito e acabar com tudo, usa-se o fusível, porque o fusível, se ele for sobreaquecido, esse material no interior dele vai derreter. E quando ele derrete, ele abre o circuito e faz assim com que a placa inteira não estrague, só estrague o circuito. Um circuito dura. A última vez que eu comprei um foi 50 centavos. E a minha máquina valia, que eram uns R$ 2.000. Então, para economizar um gasto excessivo com máquina, com maquinário, né, um sistema de proteção muito utilizado é o circuito. Os pequenos fusíveis usados em circuitos eletrônicos são geralmente simbolizados por, bom, basicamente essa ondinha aí, é o tio, né? Em instalações elétricas é comum um símbolo, essa retinha aí. A principal característica de um fusível é a sua corrente nominal, isso é, o valor máximo de corrente em que o mesmo suporta em regime contínuo sem abrir. Correntes maiores que a normal irão provocar ruptura do fusível. Após algum tempo, essa relação tempo versus corrente de ruptura é a curva característica do fusível. Os fusíveis também têm uma tensão máxima de operação que devem ser obedecidas. Alguns tipos, às vezes chamados de retardados, apresentam um tempo relativamente longo para abrir. É importante evitar confusões. Um fusível rápido, colocado no lugar de um retardado, provavelmente irá abrir ao se ligar à carga, e um retardado no lugar de um rápido poderá não proteger os componentes em caso de um curto interno no equipamento. Fusíveis são uma boa proteção contra curtos-circuitos. Não são muito adequados contra sobrecargas. Para tais casos devem ser usados disjuntores. Os fusíveis são formados por filamentos projetados para suportar um determinado valor de corrente que geralmente está marcado no próprio fusível. Tipos de fusíveis. Existem vários tipos de fusíveis. Há os fusíveis de rolha e também os de cartucho, e que em algumas condições especiais podem vir até a explodir. Bom, dentre os tipos a gente tem o fusível NH, o fusível NeoZ e o fusível Citor. Bom, pessoal, o fusível de rolha é aquele que a gente viu ali nos desenhos, né, em que eles são tipo uma rolinha com filamento no meio. E os de cartucho são aqueles que a gente compra geralmente para colocar em carro. Minha mãe compra direto. Para colocar em carro, para o painel de controle do carro, por exemplo. Para os vidros, para abrir os vidros do carro, vidro elétrico no caso. Então, a gente tem algum fusível NH, o fusível NeoZ e o fusível Citor. A figura mostra dois, canetinha. A figura mostra dois resistores no trecho de circuito. Sabendo que I é igual a 2 amperes e U vale 100 volts, calcule a resistência. R é igual U sobre V, né, pessoal? A resistência é igual a U sobre I, sobre E. Então, isso aqui é igual a, se eu tenho 100 sobre 2. R
Então é igual a 50 watts. Dois. Um circuito elétrico é composto por 4 lâmpadas. As lâmpadas encontram-se ligadas de tal forma que se uma delas se queimar, outra também se apaga, e as duas restantes permanecem acesas. Assinale... Cadê? Assinale dentre as opções abaixo aquela em que pode se representar um circuito descrito. Bom, pessoal, nessa letra A aqui, ó, eu vou riscar aqui, eu vou queimar, entendeu? Vou riscar de vermelho lá que eu vou queimar. Se eu queimar essa aqui, a energia de verde aqui, ó, vai passar aqui por baixo, vai ser tranquila e chegando aqui ela vai distribuir entre as duas de novo. Então, se eu queimar essa aqui, 3 vão funcionar. Na letra B, se eu queimar qualquer uma, calma aí. Se eu queimar qualquer uma na letra B aqui, a energia vai passar pelas outras tranquilamente aqui na de verde, ó. Vai vir pra cá e pra cá. Vai voltar por aqui e... Na letra C aqui, ó. Se eu queimar essa aqui, calma aí. Na letra C, se eu queimar essa aqui, ó, essa de cá, eu vou colocar de azul, não vai ligar, porque a corrente não vai passar por aqui, ó. A corrente vem, aí aqui ela tá, o circuito está aberto, então não vai. Nesse caso aqui, ó, a corrente aqui passa por aqui, vem e liga. Nessa aqui, nessa letra D, se eu queimar essa aqui, o circuito vai ficar aberto e não vai passar nada, ok? Agora, se eu queimar qualquer outra, não dá problema nenhum. Então, a resposta é a letra C. Deixa eu circular aqui de amarelo a letra C. Resposta letra C. Assinale entre as opções abaixo daquela que melhor representa a forma de ligar uma bateria ideal 3 resistores idênticos para que dissipem o máximo de potência. Pessoal, para dissipar o máximo de potência, as três têm que estar em paralelos, né? Elas não podem ter sequências. Então a resposta é a letra B.